Olá, queridos alunos do nosso discipulado cristão. O nosso curso de discipulado cristão é composto por 4 módulos. Nós temos o módulo 1, o 2, o 3 e o 4. Hoje nós vamos começar o módulo 1. E o módulo 1, ele tem as seguintes lições. Na lição 1 nós estudamos que todo homem é pecador. Todo ser humano é pecador. Na lição 2, nós estudaremos que todo homem precisa de salvação, ou seja, todo ser humano precisa de salvação. Na lição 3, veremos que salvação somente pode ser encontrada em Jesus Cristo. Na lição 4, em Cristo, saberemos que o homem se torna nova criatura. Na lição 5, nós veremos que é necessário deixar as velhas práticas. E na lição 6, veremos que é necessário assumir compromissos. Hoje nós vamos começar a nossa primeira lição, que trata do seguinte tema: todo ser humano é pecador. Para isso nós vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 19. Se você acompanhar comigo, nós vamos transcrever o texto e eu queria que você acompanhasse comigo Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 19. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, a gente leu de Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 19. Vamos começar então nossa lição? A nossa lição é: todo ser humano é pecador. E aí nós começamos com a seguinte afirmação: todo ser humano é pecador. Essa é a afirmação
com a qual nós começamos essa lição, esta aula. Porém, quando eu afirmo todo ser humano é pecador, isto não é uma ideia da minha cabeça. Eu encontro respaldo na Escritura para essa afirmação. Como, por exemplo, nos textos de Romanos 3 e 23 e primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Esses dois textos que você tem na tela, Romanos 3, 23, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, eles vão mostrar que todo ser humano é pecador. Vamos conferir esses textos? O primeiro deles, Romanos 3 e 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, necessitados dela. Ainda mais, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados de Deus, afastados da comunhão com Deus. Esse é o texto de Romanos 3 e 23. O outro texto é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então nós afirmamos que todo ser humano é pecador. E nós conferimos com esses dois versículos. É claro, toda a Bíblia, toda ela, toda a Escritura Sagrada, a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, vai mostrar que o homem é pecador. Todo ser humano é pecador. Mas, sendo assim, algumas perguntas nos vêm. Quais são essas perguntas? O ser humano já foi criado pecador? Desde o início ele já é criado um pecado ou pronto para o pecado? Ele já foi criado como um pecador? Ou o ser humano foi criado puro e depois pecou? Se ele foi criado puro e depois pecou, como foi que isso aconteceu? Como foi que o pecado chegou até ele? Como foi que o pecado chegou ao mundo? E ainda mais, qual a dimensão desse pecado? Se o homem foi criado puro e ele pecou, mas qual a dimensão, qual a abrangência, em que sentido esse pecado afeta o homem e toda a raça humana? Nós vamos trabalhar isso nesta lição, tá bom? Então, começamos entendendo como o homem e a mulher foram criados. Então, o nosso discipulado, ele é baseado em perguntas e respostas. Vamos então à primeira pergunta, que é: como o homem e a mulher foram criados? Foram criados com pecados? Ou eles foram criados puros? E como foi essa criação? Vamos entender? Acompanhe o seguinte: o homem e a mulher foram criados por Deus. Não importam as demais teorias, nós afirmamos pelas Escrituras Sagradas que homem e mulher foram criados por Deus. O homem, o primeiro homem, chamado de Adão, ele foi criado do barro, ele foi criado do pó da terra. Então Deus cria o homem do pó da terra, forma o homem a partir do pó da terra. Isso você vai encontrar isso registrado no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. O homem foi criado do pó da terra. A mulher, por sua vez, chamada Eva, foi criada da costela do homem, da costela de Adão. A Bíblia diz, em Gênesis 2, de 18 a 25, que Deus faz o homem dormir profundamente. Deus tira uma de suas costelas e Deus faz a mulher. Então, o homem foi criado diretamente do pó da terra, a mulher foi criada da costela do homem, sendo assim ela também é pó, ela também está ligada à terra, ao pó da terra, porque ela foi formada do homem. Um detalhe que a gente precisa entender é que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 28, você pode conferir isso claramente. O texto sagrado vai mostrar que o homem e a mulher, os dois,
foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, eles foram criados puros. O homem e a mulher foram criados puros, sem pecado. Então, estamos respondendo aquela pergunta lá. O homem foi criado com um pecado, pecador, ou ele foi criado puro? Ele foi criado puro. E aí, vamos entender o seguinte. Deus cria o homem e a mulher. Deus coloca o homem no jardim. Deus faz um jardim, que a Bíblia diz que é o jardim do Éden. E Deus colocou o homem nesse jardim. Isso está registrado em Gênesis capítulo 2, versículos de 8 a 17. Deus coloca o homem nesse jardim com o seguinte propósito: ele deveria guardar o jardim e cultivar. Então, isso era a função do homem: viver ali feliz, cultivando o jardim, guardando o jardim. E aí, naquele momento, o homem representava toda a raça humana. É interessante lembrar isto. Aprenda isto. Adão representava toda a raça humana. E Deus dá a seguinte ordem a Adão. Ele e a sua esposa, é claro, podiam comer de toda a árvore do jardim. Toda a árvore do jardim, eles podiam comer de tudo. Menos de uma árvore que estava no meio do jardim, que é conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo está registrado em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Então, o homem não poderia comer daquela árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, ele estava representando toda a raça humana. Se ele acertasse, toda a raça humana acertaria. Se ele errasse, toda a raça humana erraria. Se ele acertasse, o paraíso continuaria. Se ele errasse, toda a raça humana cairia com ele e o pecado entraria no mundo. O que aconteceu? Vamos para a nossa segunda pergunta. Então, como foi que o pecado entrou no mundo? Já que o homem e a mulher tinham a responsabilidade de estarem ali no jardim, o homem tinha compromisso de comer de toda a árvore, poderia, é um direito, mas ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos então ver o que de fato aconteceu. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 19, o texto que a gente leu no começo, que Satanás, ali transfigurado ali na serpente, representado ali na serpente, chega para Eva e começa um diálogo com Eva e convence Eva a comer da árvore proibida, do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o texto sagrado vai dizer que a partir de Adão, do homem Adão, o pecado passa a toda a raça humana. Por quê? Porque Eva, quando ela conversa com a serpente, ela é convencida pela serpente que poderia comer da árvore da vida, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela seria como Deus. Então Eva, no pensamento, na desobediência, na rebelião de se tornar como Deus, ela e Adão comem. Ela come e depois passa para o seu esposo e ele come também. Então a Bíblia vai mostrar, em Romanos capítulo 5, versículo 12, que o pecado passa a toda a raça humana. Confira comigo. Romanos 5,12 diz assim, ó, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. É interessante lembrar que Deus havia dito o seguinte a Adão, segundo o texto que a gente leu de Gênesis 3, de 1 a 19, que ele não poderia comer, aliás, o texto de Gênesis 3, de 1 a 19, mostra Eva comendo do fruto e passando para Adão. Mas antes Deus tinha dito que no dia que eles comessem, eles morreriam. De fato, esse morrer aí é
cair em pecado e morrer. Fisicamente, a morte passa para Adão e para Eva, e também espiritualmente eles estavam mortos. Então, tudo começa com essa desobediência aí. Adão, ouvindo a voz de sua esposa, come do fruto proibido e o pecado passa a toda a raça humana. Agora vejamos como foi que o pecado atingiu a todos os seres humanos. Como foi isso? Vamos então entender nos seguintes textos a abrangência do pecado. Porque talvez alguém diga assim, mas foi Adão quem pecou. Mas é interessante que ele estava representando toda a raça humana. Se ele acertasse, todos amariam acertar com ele. Também quando ele erra, todos, infelizmente, erram com ele. E é por isso que esses textos que nós vamos ler agora, eu vou escolher esses textos aí, 3 deles para a gente ler, provando assim que a abrangência do pecado. O primeiro está em Gênesis 6:5, a gente sabe, Gênesis 8:21, Salmo 14:3, Romanos 7:18, Salmo 51:5 e Romanos 3:23. Então eu escolhi 3 textos daí para a gente ler. Vamos ler o primeiro? Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Desígnio aqui é pensamento, intenção, vontade, plano. Então, a maldade se multiplicou no coração do homem, e o coração do homem era continuamente, as suas intenções, seus pensamentos estão carregados de maldade e de pecado. Um outro texto é o Salmo 14, versículo 3, que diz assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, vamos entender o seguinte: o pecado chega a todo ser humano a partir de Adão. Todos se extraviaram, todos pecaram, todos se corromperam, todos se perderam. A Bíblia diz que o pecado passa para todos os homens. De modo que, no Salmo 51, versículo 5, que também é outro que a gente separou aqui, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o ser humano já nasce em pecado e em iniquidade, em perversidade e em maldade. Desde a concepção, ele já nasce com pecado. E é importante a gente entender a natureza desse pecado, a gente compreender, porque a gente viu que o homem foi criado puro, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, porém, quando eles são enganados, eles pecam, o pecado passa a toda a raça humana, de modo que as pessoas já nascem em pecado. Sim, é isso que o texto está dizendo. As pessoas já nascem em pecado, já são concebidas em pecado. Então, como é que nós podemos entender isto? Que este pecado passou a toda a raça humana. Como é que eu posso entender isso? Vamos lá. Olha, o pecado ele é como um vírus. O pecado ele é comparado a um vírus. Só que é um vírus que todo ser humano já nasce com ele, incubado na alma. Então está ali. Uma criancinha nasceu, ela já nasce em pecado. O Salmo 51, verso 5 vai nos mostrar isso. A gente acabou de ler. O Salmo 51, verso 5 vai dizer que o homem já nasce em pecado. É como se fosse um vírus que está incubado. Esse pecado, ele é chamado de pecado original, por causa da sua origem, por causa da raiz em si, e daquele momento lá, daquela rebelião de Adão e Eva. Esse pecado é chamado de pecado original. E ele passa para toda a raça humana. Alguns vão dizer que vão chamar de pecado herdado, outros vão chamar de pecado imputado. Não importa os termos aqui,
o que a gente vai entender pela Escritura é que ele passa a toda a raça humana e a pessoa já nasce com esse pecado incubado. Porém, esse pecado ele vai se manifestar na idade da razão, quando a pessoa começa a entender, a discernir as coisas, na idade do discernimento. Então, na idade do discernimento, o homem tem então o conhecimento do bem e do mal, e aí esse pecado original, ele vai se tornando efetivo na vida do homem, o homem vai se rebelando contra aquilo que realmente é de Deus, vai se distanciando de Deus, e isso vai dando origem a outros pecados. De modo que a gente vai ter que entender o seguinte: esse pecado original, ele dá origem a todos os outros pecados, ele é raiz de todos os outros pecados, que nós chamamos de pecados atuais ou factuais ou pecados reais. O pecado original está lá no homem, e quando o homem chega a uma certa idade, ele começa então a praticar o mal por causa desse pecado que está nele. É por isso que a nossa pregação é: todo ser humano é pecador. E aí a gente conclui, voltando exatamente ao que dissemos no início, que todo ser humano é pecador. Nesse sentido, porque o ser humano já nasce em pecado e depois continua praticando os seus próprios pecados. Ele nasce com o pecado original, que foi aquele primeiro pecado de Adão, e ele agora pratica os demais pecados. Talvez você diga assim: mas como é que eu sei que nós nascemos com o pecado de Adão, com o pecado original? Porque a gente morre. Lembra que Deus disse assim? Deus disse a Adão: no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Então, ou seja, o homem pecou e o homem passou a morrer. Ele tem a morte espiritual, ele está distante de Deus agora, e ele tem a morte física. Nascemos e a gente já nasce pronto para morrer. Por quê? Porque nós temos esse pecado. Se não tivéssemos, não haveria essa possibilidade da morte, seríamos imortais. Mas o homem morre exatamente porque ele carrega consigo esse pecado original, que é o pecado onde Deus disse: no dia em que dele comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, pecando assim, vocês vão morrer. Então, vamos entender o seguinte: o homem é pecador. Sendo pecador, ele está separado de Deus. Sim, está separado de Deus. Ele está morto espiritualmente. A Bíblia vai mostrar que o homem está morto espiritualmente. A Bíblia vai mostrar que o homem pecador, ele está indo para a condenação eterna. Pense o seguinte: todas as pessoas, tendo em si o pecado original, cometendo outros pecados, e esses pecados agredindo Deus, esses pecados afrontando Deus, esses pecados são contra a santidade de Deus, esse homem vai para a condenação eterna, a não ser que ele pague por esses pecados. Porém, não tem como o homem pagar por esses pecados. Não há essa condição. Não tem como você mesmo quitar. A Bíblia diz que não tem como você mesmo quitar, chegar diante de Deus: olha, eu vou pagar aqui o valor, ou eu vou fazer um sacrifício, ou eu vou fazer alguma coisa para apagar esses pecados. Não há essa possibilidade. E nesse curso a gente vai ver isso. Então o que é que acontece? O homem está precisando de um Salvador, de alguém que pague esses pecados, de alguém que satisfaça a justiça de Deus. Porque é o seguinte: Deus não vai levar para o céu, para morar com ele, um homem que agrida a sua santidade, um homem que afronta a sua santidade. É preciso que esse homem pague por esses pecados. Porém, não tem como esse homem pagar.
E aí ele precisa de um Salvador. E é por isso que na próxima lição nós estaremos trabalhando isso, que todo ser humano precisa de salvação. Se você ainda não é salvo, se você ainda não chegou ao ponto de ter essa salvação, é importante saber o que fazer para alcançar essa salvação. Aqui nós concluímos nossa lição de hoje, nossa lição de número 1. Ela é uma lição breve, rápida, que é um começo de tudo, e convidamos vocês para as próximas lições, onde continuaremos trabalhando o nosso discipulado, módulo 1. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.